Texto um pouco extenso, como de costume, mas era para a compreensão da palavra do Senhor. Amém? Amém. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levando para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Que a igreja pode tomar um assento em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. E observamos dentro dessa passagem uma das perguntas mais importantes que eu vejo na Bíblia. Não somente importante, mas também, não a mais, mas uma das, vendo que se eu também tivesse naquele tempo, e fosse perguntar uma pergunta para Jesus, e teria só aquela chance, eu também faria a mesma pergunta, porque o doutor da lei, ele era um homem que entendia de toda a lei, foi treinado naquilo, foi treinado na Torá, e ele, questionando a Jesus, ele fez essa pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. Uma pergunta sábia que esse homem fez quando ele teve a oportunidade, mesmo a palavra dizendo que ele estava tentando a Jesus, mas de qualquer jeito foi uma pergunta sábia, que é a coisa mais importante, é a vida eterna. O que faremos para herdar a vida eterna? E já que o homem entendia da lei, Jesus responde com outra pergunta e disse: O que está escrito na lei? E como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele: Respondeste bem, faze isso e viverás. Aqui eu queria destacar um ponto muito importante, que o principal de tudo é amar a Deus, sobre todas as coisas, independente do resto. Primeiramente, foi até lido pelo pastor na palavra oficial desta noite, que nos mandamentos, onde amar a Deus em primeiro lugar, isso é primordial. E em partes, não dá para falar tudo que é isso que a Bíblia nos diz, mas em parte, o que é amar a Deus? Sabemos que o amor, quando sentimos um pelos outros, é um amor verdadeiro, é demonstrado em atos dos nossos dia a dia, assim como uma pessoa que ama outra pessoa vai desejar passar mais tempo com ela. E assim, quando amamos a Deus também, desejamos passar mais tempo com Deus. E tentamos agradá-lo a Deus. Alguém que ama a Deus vai ter vontade de se aproximar dele, intimidade com ele e fazer a vontade de Deus. Em João 14, 21, Jesus nos fala assim:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Aleluia. Então a palavra de Deus nos diz que se nós amamos a Deus, se nós amamos o Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós guardamos o mandamento de Cristo e Ele nos amará. E outra coisa, Ele vai se manifestar diante da gente. Oh, glória! Aleluia. Mas esse doutor, ele questiona Jesus mais uma vez e pergunta: quem é meu próximo? Aí é onde nós entramos na parábola do samaritano, onde um homem descia de Jerusalém sentido Jericó, onde estudiosos falam que era um caminho muito perigoso. E quando esse homem estava descendo, ele caiu na mão de salteadores. E os salteadores os espancou, despojaram ele e deixaram ele meio morto. E quando deixaram esse homem meio morto, nesse mesmo caminho, também estava passando um certo sacerdote. E o sacerdote, vendo tudo aquilo, a palavra de Deus nos diz que ele passa de largo, ele passa para o outro lado da rua, ou do caminho. E eu anotei aqui algumas funções que o sacerdote exercia ali naquela época, para a gente ter uma noção. Eu sei que todos são conhecedores da palavra, mas para a gente, não dá para falar todos citados sacerdotes na Bíblia, mas um resumo. E que a principal função dos sacerdotes era servir de representante de Deus junto ao povo, ao mesmo tempo que também era o representante do povo perante Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis e expiatórios. O sacerdote era um tipo de mediador entre Deus e o homem. E logo em seguida a palavra fala que passou um levita. Do mesmo modo, o levita estava passando onde estava ali o homem meio morto, ele olhou também e passou de largo. E levita é alguém que era descendente da tribo de Levi, filho de Jacó. Os levitas aparecem na Bíblia especialmente por serem pessoas que foram separadas para cuidar do templo e do culto a Deus durante a antiga aliança. E os ambos foram insensíveis ao próximo. A palavra de Deus nos fala que eles mesmo que eram homens ali, conhecedor da palavra, homens que viviam em função de Deus, mas eles estavam na religiosidade. O coração deles estava duro ali. O coração estava insensível, porque ele olhou tal situação e passou de largo, passou pelo outro lado e continuou o seu caminho. Mas nós, que somos a igreja do Senhor, somos sacerdotes de Deus hoje, nos dias de hoje, jamais poderemos agir assim. Que, logicamente, que venhamos cuidar das coisas de Deus assim como os levitas cuidavam, de buscar a palavra de Deus assim como os sacerdotes buscavam, mas jamais podemos deixar o nosso coração endurecer, porque Jesus é aquele que transforma o coração de pedra em um coração de carne. Então que venhamos jamais deixar qualquer coisa endurecer os nossos corações. Ali no versículo 33, 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Vendo que samaritano era um povo que não se dava muito com os israelitas. E um dos motivos era a grande miscigenação de raças ali, porque desde o tempo ali, depois de Salomão, quando foi dividido entre o norte e o sul, a parte do norte se miscigenou bastante, entrou vários povos pagãos, e dali foi o início da onde os israelitas começou aquela rincha com os samaritanos. E trazendo esta parábola para nós, samaritano pode ser muitas vezes aquele que estão aí fora que não conhece Jesus ainda. Eu digo que não conhece Jesus ainda porque muitas vezes eu acho que todos nós que estamos aqui um dia estávamos do lado de lá e fomos resgatados por algum samaritano, por alguma pessoa de Deus que nos trouxe para cá. Então, muitas vezes vemos em vídeo aquela rincha entre crente e não crente, mas eu creio que muitos daqueles que estão lá fora, Jesus ainda vai resgatar. Muitos daqueles que a gente olha e fala assim, até o nosso eu,
às vezes tem um pouco de preconceito, o nosso eu, por não gostar do pecado, ver o pecado em uma pessoa, fica assim um pouco receioso, mas quando Deus escolhe, quando Deus quer aquela pessoa, Deus manda a gente ir, a gente sente no coração a obrigação de ir atrás daquele que é vaso precioso a Deus, assim como Ananias foi atrás de Saulo. E Deus permite em nossas vidas que passamos por diversas situações. A gente pode um dia, igual eu falei, estar do lado de lá, a gente um dia pode estar meio morto, caído na rua, ou a gente pode estar passando e ver uma pessoa em necessidade e fazemos como fez o bom samaritano. Teve uma certa irmã, não me lembro o nome, que um dia me falou sobre uma roda gigante que ela gira. Um dia a gente está lá em cima, um dia a gente está aqui, outro dia a gente está lá embaixo. E eu guardei isso para mim, até passo muitas vezes para o meu filho, que como a missionária disse, a gente é só carcaça, a gente é pó. Então, às vezes a gente está um pouquinho em cima e a gente está se achando, mas ali Deus permite que a gente passe num processo que uma hora a gente está lá em cima, outra hora está no meio, outra hora está embaixo. E no tempo que eu fiquei afastado do Senhor, Deus me permitiu que eu ficasse na rua meio morto ali. Ali eu fiquei no chão deitado, foi a única vez na minha vida que eu não consegui me movimentar, não consegui me levantar, e nem para ligar para minha esposa eu conseguia. E nisso, eu estava deitado na rua, e foram passando gente, foram passando pessoas. E graças a Deus, Deus tocou no coração de muitas pessoas, que serviu para japonês, serviu para deixar a moto lá toda quebrada. Um amigo que se tornou amigo depois, passou ali, pegou o telefone, ligou para a Fernanda, avisou, ela veio, acompanhou depois até o hospital, ficou toda a madrugada ali esperando, ajudou com as papeladas. E essas pessoas ainda não conhecem a Deus, conhecem partes, mas ainda não conhecem o verdadeiro Deus que transforma. Se essas pessoas já têm um coração, vamos dizer assim, bom, sem conhecer a Jesus, imagina quando conhecer a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Porque nós não temos o poder de escolher quem vai nos socorrer. Quando a gente está ali deitado, não adianta a gente falar, eu espero que seja um parente meu, um irmãozinho que eu amo ali da igreja. Não, a gente vai estar caído ali, e aquele que Deus tocar no coração para nos socorrer, é o que vai nos ajudar. Até o povo japonês às vezes pode ter até um preconceito contra o estrangeiro, mas uma vez que ele estiver caído, muitos estrangeiros vão lá, brasileiros mesmo que têm um coração solidário, vão e ajudam. E assim também é com nós, irmãos. Nós não podemos às vezes escolher quem que vai nos ajudar. Se é um parente nosso, muitas vezes é pessoas que a gente nem esperava, estão lá servindo, estão ligando para a gente, está precisando de um emprego, está precisando de alguma coisa, e essas pessoas muitas vezes não conhecem Jesus ainda. No versículo 34, a palavra de Deus assim, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E vemos que nós temos que agir desta maneira, cuidando das feridas, tanto elas físicas, tanto elas espirituais, emocionais. Sabemos que no mundo de hoje tem pessoas sofrendo de várias maneiras, seja enfermidades, seja problemas emocionais, seja problemas tanto no físico, tanto no espiritual. Também tem muitas pessoas que estão sofrendo aí. E o samaritano, ele fez tudo que estava ao alcance dele, e depois levou a uma estalagem. Então ele cuidou, ele pôs na cavalgadura, levou até uma estalagem. E assim que a Bíblia não está falando isso, mas estalagem aqui para mim está simbolizando, nessa palavra que eu estou trazendo, a igreja. Então o samaritano, ele fez até uma parte do papel dele. Depois ele levou uma estalagem para que cuidassem deles. Então mesmo que as pessoas podem ter até um coração bom, mas é limitado. Porque o vinho que está aqui, o vinho do mundo, ele passa. A alegria que está no mundo, ela passa. Mas depois que venhamos conhecer a Jesus, a enfermidade, tudo, pode até a pessoa ter enfermidade, mas a alegria que vem do céu permanecerá nessas pessoas. Verdade. E nossa estalagem aqui, ela está com lugares vagos. Tem tantos lugares vagos para quem está aqui no púlpito, para estar trazendo a palavra, para estar cuidando, tanto lugares vagos para pessoas ainda virem de fora feridas,
como eu disse, tanto espiritual, tanto física, para estar completando esses lugares. E também a casa de Deus necessita também de homens e mulheres que estejam como hospedeiro, cuidando das outras pessoas, cuidando dos outros. E Deus coloca nos nossos caminhos pessoas para ajudar e também pessoas que precisam de ajuda. E no próximo versículo 35, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E também vemos aqui que o bom samaritano, ele tinha um coração tão generoso, que ele deu o dinheiro ao hospedeiro para cuidar daquela pessoa. E também que Deus venha sempre tocar nos nossos corações como um bom samaritano, tanto na atitude de ir atrás das pessoas, tanto na atitude de ter um coração sensível a quando a pessoa estiver passando uma necessidade, tanto também para contribuir na estalagem do Senhor. Aleluia. Porque tanto os hospedeiros necessitam, a casa de Deus, ela necessita desse dinheiro. Porque Jesus, ele fez que um ajudando ao outro. Ninguém vem nessa vida aqui e fala assim: eu não preciso de ninguém. Deus, ele é dono do ouro e da prata, mas ele permite que os seus filhos, ajudem o outro. Ele não preparou ninguém, ele não que falou assim: esse aqui não vai precisar de ninguém em nada. Não, todos, necessita do outro. Verdade. Aleluia. E já encerrando no versículo 36, qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. E vendo aqui na palavra do Senhor, só que Deus me tocou muito para estar falando que para não ver só do lado do bom samaritano, porque muitas pessoas que às vezes estão no mundo, quando é questionada sobre o céu: você acha que vai para o céu? Ela responde: eu acho que sim, porque eu não roubo, eu não mato, eu faço bem para as pessoas, e daí vai, e eu não tenho vícios, sou uma pessoa boa. Mas que Deus tocou no meu coração é que uma coisa, ela não muda a outra. Primeiramente é amar a Deus, primeiramente o trino Deus. Não tem como ter a vida eterna sem conhecer a Jesus Cristo. Aleluia. Sem depender do trino Deus. Como vimos logo nos primeiros versículos, onde o certo homem da lei, ele faz a questão a Jesus, e Jesus fala para ele: respondeste bem. Na minha folha deu 5 linhas ali, ele falando sobre amar a Deus. Amar a Deus. Vou estar lendo aqui. Ele disse: como está escrito na lei, como lês? Respondendo ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, vendo que aqui foi 4 linhas falando do amor de Deus e no final o amor do próximo. E Jesus estendeu aqui no bom samaritano porque o homem já entendeu, ele já entendeu sobre o amar a Deus, mas ele questionou Jesus a segunda vez quem era o próximo dele. Mas então muitas vezes as pessoas usam essa palavra para falar: a pessoa é boa, a pessoa tem um coração bom. Não, as duas coisas, uma não anula a outra. Temos que amar a Deus em primeiro lugar, do jeito que foi dito aqui, e amar ao próximo como a si mesmo. Verdade. Temos que fazer a unção dessas duas coisas, porque uma não anula a outra. Verdade. E pastor, já entrega a mensagem, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Poderosa palavra que traz ao nosso coração, que possamos ser esse bom samaritano, e se não estamos passando pelo caminho, mas podemos estar na estalagem, podemos estar no lugar aonde vidas vão chegar, e nós estamos ali dispostos a ajudar da forma que a palavra nos ensina. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor Jesus, que haja em nós esse despertamento, irmãos, não é? Que haja em nós esse avivamento de querer fazer o bem, de fazer aquilo que é correto,
não por interesse próprio, nem para vanglória, mas para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a obra do Senhor. Certamente, irmãos, quando nós estendemos as mãos, a mão de Deus está sendo estendida imediatamente a nosso favor também. Quanto mais mão mirrada, menos bênção você vai desfrutar. Quanto mais você estende as tuas mãos, quanto mais nós nos libertamos das coisas mirrentas desta vida, quanto mais nós damos, mais nós nos transformamos e somos cada vez mais transformados pela eficácia do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, ó Pai, onde recebemos a Tua palavra que é viva, que é poderosa, este rico ensinamento ao nosso coração. Como estamos, Senhor? Quem somos nós na Tua casa? Somos, Senhor Deus, o sacerdote, o levita ou o bom samaritano, que muitas das vezes é recriminado pela igreja, mas é aquele que mais faz, Senhor. Ó Deus, eu oro, Senhor, que nós não venhamos andar na religiosidade, mas no princípio cristão, de amar a Deus sobre todas as coisas e a sua justiça, e amar o próximo como nós queremos a nós mesmos, Senhor. E assim que possamos cumprir o ide do Senhor, ó Pai. Que adianta, Senhor, eu querer o melhor para mim, mas não olhar para a necessidade de quem precisa. Que adianta, Senhor, meu Deus, eu enfeitar a minha casa, mas ver a casa de Deus necessitada. Não tem valor, não tem princípio, Senhor. Mas que nós possamos ser aquele bom samaritano que Jesus falou. Ele parou, Ele cuidou, Ele financiou, Ele levou na estalagem. Ele ainda disse, se houvesse mais coisas a ser paga, Ele pagaria quando Ele voltasse pelo caminho. E assim possa ser nós, Senhor, ter essa sensibilidade espiritual. O que eu preciso fazer, como eu preciso estar para melhor servir ao Senhor, para melhor estar na casa de Deus, para melhor ser uma bênção, para ser realmente, Senhor, aquela lâmpada, para ser realmente, Senhor, aquele sal, aquela luz, aleluia, que chama a atenção para que vidas cheguem na presença do Senhor. E assim nós oramos, ó Pai, que possamos sair daqui tocados pela Tua palavra, refletindo na mensagem, e que possamos, Senhor, ser verdadeiramente aquele que o Senhor nos chama como servo, como servos do Senhor, para, ó Deus, anunciarmos e sermos a referência do céu sobre esta terra, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Levante as tuas mãos, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido e doce Espírito Santo esteja com toda a igreja, e todos digamos em uma só voz, amém. Está encerrado